Olá, querido ouvinte da Rádio Vida Nova FM e ouvinte do programa Hora da Família. Que alegria estar com você nessa hora tão maravilhosa, nessa hora tão bem pensada e pensada para você, por você. Nesse programa a gente quer sempre o melhor para nossas famílias, para cada membro das nossas famílias, cada um na sua idade, na sua fase de vida, no seu momento de vida. Esse programa é pensado com muito carinho para cada um. Eu sou a Sônia, você já me conhece, estou nesse programa há um bom tempo, com a graça de Deus, e é uma alegria, como eu já disse, estar aqui novamente. Hoje, querido amigo ouvinte, a gente traz um tema de suma importância, um tema que vai ser muito gostoso da gente conversar e aprender sobre ele, um tema de extrema importância e necessidade da gente trazer, conversar, debater e aprender. A gente vai estar falando sobre o Junho Violeta. Você já ouviu falar do Junho Violeta? A gente tem aí o Maio Laranja, a gente tem aí várias campanhas, né, que pegam o mês e colocam uma cor para simbolizar a campanha, e a gente aí está vivenciando o Junho Violeta. E o Junho Violeta é sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É uma data comemorativa estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. A data foi criada em 2006 com o objetivo de chamar a atenção para a existência de violações dos direitos dos idosos e divulgar formas de denunciá-las e combatê-las. E para a gente aprender bastante, conversar sobre esse tema, nós hoje temos alguns convidados muito especiais e eu quero que eles se apresentem para vocês. A gente vai começar aqui com o Alisson Nascimento, e eu vou deixar o próprio Alisson Nascimento se apresentar para vocês aí. Bem-vindo, viu, Alisson? É um prazer ter você aqui. Montanha, todos aí os ouvintes da Vida Nova que estão aqui conosco. E meu nome é Alisson Nascimento, filho de José Diógenes e Dona Efigênia do Odilon Berens. Sou profissional da educação física, pedagogo e gerontologista, que dedica o trabalho à qualidade do envelhecimento. E hoje estou muito feliz de estar aqui com duas representatividades do envelhecimento, que também é do grupo da ABC Longevidade, Afetos Bem Carinhosos, que terão oportunidade de voz sobre o envelhecimento nosso de cada dia. E a primeira é Irene. Fala pra gente, Dona Irene, um pouquinho da senhora. Quem é a Dona Irene? Eu sou a Irene de Ávila Carvalho. Na verdade, esse Carvalho eu herdei depois que casei, né? Porque, na verdade, todas as minhas colegas de trabalho me conheciam como Irene de Ávila Fernandes. Esse Fernandes veio lá do Quilombo, que eu nasci no Quilombo, né? Na região de Sabinópolis, distrito de Sabinópolis. Aí vim aqui para Guanhães para estudar. Aqui eu casei, passei a chamar Irene de Ávila Carvalho, né? E aqui eu sou muito conhecida por Dona Irene da Padre Café. Eterno Padre Café. Porque eu trabalhei na Padre Café por volta de 42 anos, né? Primeiro foi como professora, e ao aposentar, eu gostava tanto que eu fiz concurso para a secretaria e passei a ser auxiliar de secretaria, onde eu trabalhei por mais 21 anos, depois de aposentada, né? Então, eu sou conhecida a Dona Irene da Padre Café, né? Que está aqui na Hora da Família. E com qual idade? Qual é a primavera de Dona Irene? A idade, as mulheres, ao longo da vida, nunca gostaram de falar idade, né? Mas, atualmente, nós estamos tendo orgulho de falar idade, né? Concordo com a senhora. Então, ninguém mais está sentindo, como se diz? Constrangido em falar a idade, né? Então, eu fiz em agosto, 10 de agosto,
Eu fiz 76 anos. Na verdade, agora está faltando bem pouco tempo para eu completar os 77, né? Sim. E agradeço a Deus todos os dias por essa passagem que Ele já me concedeu, né? Então, é isso aí. Posso falar, ainda tinha mais coisas para falar, mas nós vamos ceder a vez para o nosso colega, né? Mais um convidado aqui com a gente. O seu Zezinho, se apresenta para nós, Zezinho. O meu nome próprio mesmo é José Rodrigues de Oliveira. Muito desconhecida na região, aqui na Goiânia, como Zezinho da Itambé. Que eu fiquei também lá com 24 anos, então isso aí eu conheci. Mas eu sou um pai de família, pai de 5 filhos, mas a gente tem um passado na vida, de novo, a gente não enxerga quase nada, né? Quando a maioridade chega, a gente criou os filhos, muito trabalho. Não cheguei a ver filho crescer, por causa da responsabilidade que eu tinha. Então, isso foi uma coisa que eu até falo muito hoje: quem criou os filhos foi a esposa. Eu só mantive a casa. Foi ela. Nunca me oportunou no trabalho por causa de uma criança doente. Ela dá os seus passos. Quando precisou de mim, para fora, aí eu tive que ter meu recurso para ele. Mas então eu tive uma passagem assim, de 2011, quando ele levou um filho meu, já saí do hospital, uma depressão, que é triste, é uma dor. Eu não aguentava ver pessoas sofrendo, eu sofri igual. Então, com as bênçãos de Deus, eu pedi muito a Deus força, me ajudar a carregar a cruz. Só que nesse meio aí, em 2015, eu sofri um acidente, então eu tentei pôr problema na mão, mas depois que a minha nora já tinha conhecido o Alisson, ela pegou e fez o convite para mim lá. Aí pegou meu filho, me levou lá na hora do almoço, eu conversei com ele, já passou uns 2 anos, até hoje eu estou lá. Graças a Deus, não é que a gente não sente. A gente sabe que todo mundo sente pelo outro, né? Por causa da situação que está passando. Mas se a gente também for sentir, a gente não consegue viver. Então, hoje tem minha experiência de vida e peço a Deus que me dá mais força para nós ir remando mais o barco. Muito bem, muito obrigada, seu Zé, por já, né, dar o tom aí do nosso programa, Dona Irene, seu Zé, Alisson. Amigo ouvinte, esse nosso primeiro bloco é isso, nossos convidados se apresentaram, né? Contaram um pouquinho de sua história, mas tem muito mais. Fique conosco, esse é o programa Hora da Família e hoje a gente conversando sobre essa campanha tão importante, o Junho Violeta, que tem como data marcante o dia 15/6, Dia Nacional da Campanha do Junho Violeta, e a partir do 15/6 vai ser uma semana de muitas atividades que o Alisson ainda vai falar para a gente nos próximos blocos. Fique conosco com esse programa que está tão cheio de emoções aqui. E a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma primeira pausa musical e a gente retoma daqui a pouquinho. Até já! O tempo nos traz experiência. Querido amigo ouvinte, eu sou a Sônia Mendanha. Estou aqui nesse programa, Hora da Família, programa querido do nosso coração. E trazendo, como eu disse no primeiro bloco, um tema muito relevante, necessário, importante, que é o tema da campanha do Junho Violeta. E é um tema que traz sobre a conscientização mundial, o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. No primeiro bloco, os nossos convidados se apresentaram, Alisson Nascimento, a Dona Irene, seu Zezinho. Vocês ouviram um pouquinho da história de cada um e a gente continua agora com eles. E eu peço ao Alisson que nos esclareça um pouquinho, nos lembre um pouquinho. É um tema tão triste, né? Nesse momento a gente fala dessas violências, mas que infelizmente são reais, muitos idosos vivem e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quais são os tipos de violência contra a pessoa idosa? É algo delicado, é um desafio, mas é importante, querido ouvinte, a gente entender que respeitar a pessoa idosa é respeitar o nosso próprio futuro. Porque envelhecer é um privilégio negado a muitos. E é bom que a gente envelheça com saúde.
Mas você que está aí na sua casa, ouvindo e lidando aí com pessoas 60 mais, 70 mais, aqui, que tipo de violência que às vezes é comum a gente entender e caracterizar como violência? Para você, Soninha, o que seria uma violência com a pessoa idosa? Desrespeito, responder mal, agir com grosseria, com impaciência, com brutalidade. Anda logo. Nomes que moletam, nomes que dão, ai, que paciência. Mamãe, repara não, mamãe não tá boa. Eu acho que isso é um tipo de violência. A violência não precisa chegar aos fins de bater, de empurrar. E com certeza, né? isso aí é uma violência psicológica. Sim. E que quem fala pode esquecer, mas quem escuta guarda. Sim. E cada um tem um limite e um tempo que precisa de ser respeitado. Então, quando você trouxe isso aqui, a gente está com dessa questão das falas, que às vezes depois a pessoa ainda vem com eu estava só brincando. Sim. E como que é esse sentimento, né? Então, já que você trouxe um pouco dessa violência psicológica, a gente está aqui com duas pessoas da representatividade do público 60 mais, e aí eu tenho uma pergunta para você, Dezinho. Você já percebeu em alguma situação por onde você passou alguém com conduta impaciente com você ou com alguém 60 mais? Até que comigo eu não cheguei assim a descobrir não, mas com outras pessoas sim. Fala um pouquinho mais. Eu até falo com as pessoas que eu não sei dirigir, mas não tenho nem coragem de entrar na autoescola. Eu enxergo tanto desrespeito na cidade, eu acho que eu não aguento ver aquilo. Quase ninguém obedece ninguém, não te respeita no trânsito, às vezes buzina, te chama atenção. Então, eu acho que isso aí é uma coisa bem complicada. A gente prefere mais aguentar calado, não falar nada, só escutar. Porque hoje palavrão que não fala. Então, eu acho que até o modo da pessoa expressar já é uma agressão. Então, a gente fala muito que tentar em outro patamar na vida, né? Pode ver muitas coisas, pessoal, hoje tudo é normal. Tudo é normal. E é tão comum essa conduta. Por exemplo, os nossos pais, nos criaram na condição de criança e a gente está no processo de ascendência. Vamos evoluindo com limites e tal. E, de repente, o que acontece? No envelhecimento, tem uma inversão de papéis. Nós começamos a ter um certo olhar e um cuidado com os nossos pais, não é verdade? Sim. E aí traz uma conduta de que alguns falam que o idoso, bonitinho e tal, e que volta a ser criança. Que já é um outro tipo de desrespeito, é cada um na sua faixa etária. Sim. E que tem uma representatividade. Idoso não volta a ser criança. E, às vezes, se ele tem uma limitação motora ou cognitiva, a gente está falando de demência ou de situações que merecem um entendimento para o tratamento. Porque quando a gente fala, mamãe tá igual criança, é como se eu tivesse, eu estou desmerecendo toda a história de vida que tem ali, toda a sabedoria de vida que tem ali. Ela tem a palavra, ela tem a sabedoria dela, ela tem a consciência do que ela quer, como quer, quando quer, do jeito que quer. E quando eu digo tá igual criança, não que criança não mereça respeito, mas a sociedade tem uma certa tendência a não valorizar o que a criança diz. Aquele pensamento antigo, né? Criança não tem querer. É reduzir o idoso, a pessoa idosa, a esse não tem querer. Agora a senhora não tem querer. Agora quem manda somos nós, a senhora fica caladinha, a senhora obedece o que a gente tá falando, o médico disse isso, é isso que a senhora tem que fazer, pronto, acabou. Como se aquela pessoa não tivesse direito à voz. E ela tem uma voz que deve ser respeitada, por mais que ela às vezes tenha a questão da demência, que ali o cuidador, a pessoa que está ali em torno vai saber administrar, precisa saber administrar, para, claro, conduzir nos momentos em que ela estiver nessa situação, mas quando ela estiver em consciência, em plena consciência do que ela está querendo, dizendo, ser ouvida, mesmo que às vezes o que ela quer fazer ou ele quer fazer não seja possível naquele momento, mas que seja pelo menos validada, né, Alisson? A vontade, o expressar seja pelo menos validado, não seja calada.
distanciada, não, fica quietinha aí que agora a senhora vai só nos obedecer, o senhor vai só nos obedecer. Dona Irene, a gente está falando aqui de agressão à pessoa idosa. Pode compartilhar com a gente uma experiência, um relato? São vários os acontecimentos sobre agressão. E um deles que tem muita ocorrência quanto à finança da pessoa idosa, né? Tem muito caso de ocorrência sobre isso, sobre as finanças da pessoa idosa. Eu já vi o caso, por exemplo, de uma senhora que tinha uma neta. A senhora achava que a neta era até anormal, de tanto que a neta exigia pagamentos sobre as finanças dessa senhora, né? E não só esse caso, tem muitos casos de agressões, pessoas que dentro da sua casa tem as agressões de desrespeito, né? De desrespeito com a pessoa mais idosa, né? Tem o desrespeito e tem as formas também financeiras, né? Que inventam as dívidas, tudo, e os idosos ficam com pena e acaba usando todo o seu orçamento para isso também. E não sei quando é usado assim de forma agressiva. Eu conheço caso de falsificação de cheques, até de furto mesmo, né, na família. E não contando muitas pessoas que moram com os idosos e acham que os idosos é que tem que arcar. Muitos que nem trabalham, né? São os idosos que mantêm. Qualquer problema vai no idoso. O idoso já está fragilizado, ele acaba mesmo assumindo os compromissos dessas pessoas, não é? Então, eu acho que isso é uma forma de agressão muito grande. Inclusive, esse tipo de violência se caracteriza como abuso financeiro e violência patrimonial. Então, são relatos... Tá vendo como que é importante a gente ter a escuta da experiência de quem vive? Tá? Porque tem a teoria que nos mostra os tipos de violência, mas tem a vivência que caracteriza e humaniza o que a pessoa sente dentro de casa. Isso são algumas das. Teremos oportunidade de ouvir outras situações, mas que de uma maneira que agora estamos percebendo que a pessoa idosa está tendo voz de se posicionar e não entender, às vezes, o neto, o filho, de uma forma vitimista, de ter que fazer empréstimo para comprar a moto, o carro. Ele tem a vida para ser vivida e para trabalhar. Agora, a pessoa idosa que já viveu, ela precisa cuidar da sua saúde, porque senão vai ter que tratar a doença. Então, a gente precisa direcionar e ter esse cuidado aí, né? Muito pertinente a sua contribuição. E olha, Soninha, uma coisa muito carinhosa que eu convido a você, ouvinte, principalmente os filhos, a entenderem essa empatia, é que o pai e a mãe que cuidou da gente, considerado os nossos heróis, eles estão envelhecendo primeiro. Sim. Mas eles nunca vivenciaram isso. Tá? Então, em algum momento, quando tem uma limitação, e aí sobe na escada, cai, não, cansei de falar, olha que teimosia, e que realmente foi uma teimosia, mas ele está no processo de entender aquela limitação, né? Coisa que a gente não viveu ainda. Então, de ter um cuidado, um olhar mais carinhoso, que esse ídolo seu, ele está vivendo uma coisa que não viveu. E ele viu a sua evolução, que ele já passou por ela. Mas essa velhice, a gente envelhece vivendo a cada dia. Muito bem, amigo ouvinte. A gente retoma no próximo bloco. Fique conosco, esse é o programa Hora da Família. A gente vai fazer mais uma pausa musical e daqui a pouquinho a gente retoma com o nosso terceiro bloco. A vida é agora, depende só de você. Ouvinte do programa Hora da Família, eu sou a Sônia, estou hoje aqui com o Alisson Nascimento, com o seu Zezinho, com a dona Irene. Estamos conversando sobre a campanha do Junho Violeta. No primeiro bloco, nós nos apresentamos, falamos um pouquinho sobre a campanha
No segundo bloco, nós iniciamos uma conversa a respeito dos tipos de violência. Dona Irene deu seu testemunho, falou um pouco sobre a violência patrimonial, falamos um pouquinho sobre a violência psicológica e seu Zezinho quer dar uma contribuição ainda no tema da violência patrimonial, né, seu Zezinho? Eu conversando com uma pessoa, ele me disse, mas o meu irmão pagamos o meu irmão R$2.000 para cuidar dos nossos pais na roça. E ele tem a família dele também. Então, um outro dia, eu vi uma senhora falando, olha lá onde mãe está. Se ela cair, eu peguei e falei assim, mas os irmãos também têm que ajudar a cuidar. Ela pegou e respondeu, mas ele está comendo dinheiro de mãe? Ela toma água, ela toma banho, ela toma remédio. Tem despesa, né? Agora, vamos dizer, mais lá na frente, quando se mora só, fica um último filho cuidando do papai e da mamãe. O dia que o papai do céu levar papai, mamãe ainda está lá. O dia que o papai do céu levar a mamãe, se o papai não foi, o papai não vai lavar roupa, né? E aí, aquele filho já está nos seus 40 anos para cima. Qual o futuro dele? Se ele que não trabalhou para manter a vida dele, para ter o futuro lá na frente, a família tem que ajudar, para dizer, só vai para aquela pessoa para o futuro. Eu me preocupo muito dessas partes. E hoje a pessoa vê, essa pessoa me diz, o dia que faltar papai e mamãe, vai trabalhar, vai ter condições de trabalhar mais. É isso aí. E é tão oportuno esse relato do Zezinho que nos convida a refletir como que a gente vive hoje, mas esquece que nós não somos eternos. Então a gente precisa de reservas, precisa desse cuidado. Reserva que eu falo, cognitiva, motora e social, tá? Porque os pais cuidam dos filhos com muito carinho, atenção, nesse processo de ascensão. Mas o contrário nem sempre acontece de uma maneira tão respeitosa. Primeiro, porque a pessoa idosa, ela geralmente não gosta de dar trabalho. Diferente da criança que não tem esse conhecimento, essa maturidade. Então, eles evitam o máximo a dar trabalho para os filhos. Eles querem oferecer. E olha o que ele trouxe sobre essa questão de que quando tem mais filhos, fica naquela disputa e o idoso fica como um peso de quem vai cuidar, né? Então, isso a gente tem que tomar um cuidado e é um assunto sério que a gente precisa de conversar, de falar, porque é algo que está aí a todo momento nos lares para serem vivenciados. E a gente fala de violência física, psicológica, institucional, quando coloca a pessoa em LPI, né, considerado asilos, que muitos são considerados depósito de velho. Que é algo tão agressivo. Sim. Coloca um nome bonitinho, né? Casa de repouso, mas não faz mais daquilo do que um depósito de idosos. Coloca lá, põe lá, a gente paga um tanto lá, a mamãe fica lá, papai fica lá, deixa lá. E desse deixa lá, não visita, não busca, não traz essa violência institucional, né? Isso é muito sério, Alisson, você vai falando e a gente vai pensando. Eu sou uma mulher de 44 anos, graças a Deus tenho meus pais. Meu pai já tem mais de 70, mamãe vai completar seus 70. Então, assim... E tem uma avó super referência de longevidade. Graças a Deus. Jupira Ferreira Barbosa. 91 anos. Uma bênção, graças a Deus. Uma tia, a avó, que esse ano completa 105, 106, se não me engano. Então, graças a Deus. E tudo isso nos faz pensar. Eu, por exemplo, nós somos 5 irmãos. Nós precisamos pensar nisso. Pensar com muito carinho, com muito cuidado. Tudo isso que você nos provoca a refletir sobre essa maneira, a maneira ideal, né, de conversar, de lidar, né, tá lá os pais da gente, que a gente tem a tendência, nossos filhos, de uma maneira muito ignorante, vou dizer ignorante por desconhecer o correto. Sim. A gente fala que eles são teimosos, porque a gente não está sabendo respeitar isso. A gente que precisa ter umas aulas, não os idosos que te procuram, você trabalha com eles e ensina muitas coisas importantes para a vida, para a longevidade, para a qualidade de vida, mas nós, filhos, precisamos buscar essa instrução, porque graças a Deus nós temos nossos pais, com sorte nós temos nossos pais idosos, e se nós tivermos sorte, nós seremos idosos. Então nós, filhos, precisamos buscar esse conhecimento de como agir, de como fazer, o que fazer, e entre nós conversar, porque isso que o seu Zezinho falou, os irmãos, quando são muitos, geralmente tendem a deixar para um só que esteve mais próximo e mais presente dos pais.
Esse um só também tem vida. Se casou, tem sua família. Se não casou, por quê? Talvez ficou ali no cuidado com seus pais, né, e não teve essa oportunidade de buscar outras coisas, de sair. Então, os irmãos precisam ter esse olhar, que é um cuidado para todos exercerem. Um cuidado que todos precisam pensar nesse cuidado, e não como um fardo. Como um prazer, como uma alegria, que prazer poder ter meus pais junto de mim, que prazer poder servi-los no momento em que eles precisam ser servidos, porque já serviram tanto e servem tanto, e a todo momento que a gente solicita, servem com tanto prazer. É nossa responsabilidade enquanto filhos, devolver com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, esse serviço a eles. Não como um peso nunca, porque você disse, e você tem toda a razão, o idoso fica aquela coisa, às vezes esconde que está doente, esconde que está precisando de algo porque não quer dar trabalho, porque não quer preocupar o filho, e passa por cima das suas necessidades, escondendo porque não quer nos preocupar, não quer nos dar trabalho. E aí a gente tem que estar próximo, tem que estar atento para perceber também, porque quando a gente só conhece quando convive, quando está perto, quando está ali sempre, e aí percebe, não, papai tá escondendo alguma, mãe tá diferente. Vão chegar junto? Vão perguntar? Vão saber o que está acontecendo? Vão deixar eles tranquilos a ponto de suspirar e pensar, não, aqui eu tenho, como eles são para nós um porto seguro, que eles vejam em nós também uma segurança, uma estabilidade, que eles podem contar conosco. Isso é muito importante, muito sério, né? E nos leva a muitas reflexões. Seu Zezinho quer contribuir de novo? Seu Zezinho, pode falar. Eu gosto muito de conversar as coisas, né? Mas você vendo os bastidores antes, né? É que eu falei que quem criou os filhos foi a esposa. Na história de vida do senhor, né? Eu só pus o alimento dentro de casa e o remédio. Só. Ele fala um só como se fosse muito simples. Eu não tinha tempo. A empresa chamava, eu tinha que ir. Perdi várias coisas na minha vida. Vou revelar no princípio. Eu não tive infância. Comecei a trabalhar 7 anos de idade. Não vi meus filhos crescerem. Perdi muitas coisas da minha filha, a primeira filha. Casamento da minha irmã, eu era testemunho, não pude comparecer. Minha cunhada casou, eu não pude ir, por causa do trabalho também. Então, são coisas que a gente tem que valorizar, porque às vezes tem pessoas, eu penso assim, só enxerga o defeito, qualidade não enxerga, só fala dos defeitos. Nunca que fala uma coisa para agradar. Então, é uma etapa da vida, a gente não sabe se os outros vão conseguir fazer isso, não. A responsabilidade na época que eu trabalhava, tem responsabilidade mesmo. Então, graças a Deus, isso eu tive, eu bato no pé. Pelo meu trabalho, a responsabilidade que eu tive, todas as minhas atitudes que eu também dentro da empresa. E se a pessoa não tiver respeito, não ser respeitado... Olha que bacana quando o Zezinho nos traz sobre o respeito e ser respeitado. Eu quero aproveitar para fazer uma provocação à Dona Irene, que está aqui na minha frente, conhecida como a professora do Padre Café. E que, nos desafios, né, do destino, está hoje morando só. Como que é essa experiência para a senhora, Dona Irene, nesse desafio? Acho que o Alisson anda um pouco preocupado com isso, que acho que ele também se sente um pouco só. Acho que ele quer saber como eu resolvo as coisas. Demais, né? Dona Irene, porque é uma representatividade que a gente vê que ela vai, faz o supermercado, compra e tudo. E assim, eu moro sozinho hoje, vou fazer meus 50 anos, mas isso é importante da gente ouvir, porque tantas pessoas no seu lar, às vezes moram sozinho. E como é para a senhora essa rotina? Muitas vezes nós não sabemos o número de pessoas que moram sozinhos, porque a gente não fica saindo, pesquisando, perguntando às pessoas sobre suas vivências, né? Mas existem anotações que eu cheguei até assim, a admirar o fato de ver esse escrito, que em São Paulo são mais de 1 milhão de pessoas morando sozinhas. Eu escutei isso e deve ser verdade. Estava escrito em algum lugar, né? Parece que no Rio de Janeiro, mais de 370 mil pessoas morando sozinhas. Então, a gente acha que a coisa está acontecendo só com a gente, né? Mas são muitas as pessoas que estão morando sozinhas. Não quer dizer que são todos idosos, né?
Tem pessoas que também estão preferindo morar sozinhos por opção, né? Por relacionamentos difíceis. Então, muitas pessoas estão sozinhas. E eu estou nessa situação pelo destino mesmo, né? Mas não sei se tenho alguma vocação para isso. Porque eu acho que, assim, que se eu realmente quisesse, talvez eu já tivesse feito algum esforço de estar morando com alguém, né? Mas aconteceu de eu ficar sozinha e eu fui acostumando. E existe também algumas conversas que é perigoso da pessoa acostumar de morar sozinha, que a pessoa pode começar a gostar. Porque você sozinho, você cuida de você. E quando você tem qualquer pessoa, não é você. É você em também atenção à outra pessoa. Muitas vezes você deixa de ser você para atender a vida, os interesses da outra pessoa. E existem fatos na nossa vida que muitas vezes a gente deixa a vida da gente para cuidar da vida dos outros, né? Mas dizem que cuidando da vida dos outros, também a gente está esquecendo dos nossos problemas, né? Mas eles falam que se você acostumar sozinho, você pode acostumar com a sua solitude. E a sua solitude é gostar da sua companhia. Então, não significa que tem quem está sozinho, está triste, né? Tá sem sossego. A pessoa pode estar sozinha, mas pode estar em paz, né? Pode estar em paz. E eu vejo sempre o Alisson me pergunta isso. Eu acho que ele também tem um pouco de preocupação com isso. Né? Um pouco não, muita preocupação, que isso é real. Porque antes era muito comum as pessoas terem vários filhos. 3, 5, 7. Hoje, na verdade, tem 2, 1 e olha lá, é a família de pets, né? De animais. Então, assim, eu sempre pergunto e admiro a senhora como tantos outros, tem a Teodora, estou falando do grupo, mas tantas outras pessoas, 70, 80, com autonomia, e que tem as outras pessoas, como no caso a Jupirinha, sua avó, que aí é uma constituição de referência de família, né? Ali, nem a pandemia conseguiu segurar aquela família grande, reunida. Mas quando a dona Irene traz essa questão da solitude, como é bom a gente gostar e respeitar da nossa companhia. Então, já dizia o Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E feliz pode ser sozinho ou acompanhado, mas principalmente consciente de que precisa viver de uma maneira saudável, que é a que a gente vai falar. Algumas coisas, muita coisa, seria bom que muitas coisas que a gente escutasse e guardasse, porém muita coisa a gente esquece, né? Mas também já ouvi dizer, você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho também. Então você tem que acostumar com a sua vida. E uma coisa principal, cuidar de você, porque você é sua companhia. Você pode ir no cinema sozinho, você pode ir num teatro sozinho, você pode ir em qualquer lugar sozinho e você pode estar feliz, pode estar em paz. Porque muitas vezes você está numa multidão e você está sem companhia. Né? É você mesmo que é o dono da sua vida. Então você tem que acostumar com a sua vida, né? E essa é a vida que eu sigo, né? Olha o ensinamento da experiência para todos nós, ouvintes. Você é a sua melhor companhia. Então, é preciso saber viver. E para saber viver, entre nascer e morrer, tem um intervalo. Ele se chama vida.
Nós vamos fazer mais uma pausa musical e daqui a pouquinho a gente retorna para o nosso quarto e último bloco. Fique conosco, ouvinte, porque o tema tá gostoso demais. Até já! Tente outra vez. Querido amigo ouvinte, Sônia aqui no programa Hora da Família, hoje recebendo o Alisson, seu Zezinho, Dona Irene, falando sobre o Junho Violeta, a campanha nacional do Junho Violeta, que é conscientização contra a violência à pessoa idosa. Falamos sobre os tipos de violência, falamos sobre várias situações que envolvem a pessoa idosa e agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito de uma coisa que é tão importante para todos nós, que é a qualidade de vida. Ter qualidade de vida é um direito de todo cidadão, é um direito de todo ser humano, viver com qualidade. E a gente quer ouvir muito aqui do seu Zezinho, da Dona Irene, as suas experiências nessa vida longeva, as suas experiências de qualidade de vida. Dona Irene, as experiências que a senhora tem vivenciado, que tem trazido para a senhora qualidade de vida, satisfação, alegria, prazer em ser uma mulher 70 mais, com tanta vida e tanta disposição, graças a Deus. A qualidade de vida, né? Eu pensei aqui... vou dar um exemplo rápido, nosso tempo já está ficando curto, né? Eu lembro a todos que a vida é como um grupo de pessoas vai para um deserto. Então, fala com o grupo de pessoas que você tem que preparar para ir para o deserto. Você tem que levar blusa de frio, leva sapato, leva água que nós vamos para o deserto. Muito bem, o grupo foi para o deserto. Quando chegou no deserto, tinha gente sentindo muito frio. Você trouxe blusa? Não trouxe. Trouxe calçado? Tinha muitas pedras, as pessoas estavam sem calçado, estavam sem pedra, né? Sem blusa de frio, sem elemento. Não preparou para ir para o deserto. A vida também, a nossa vida também, para preparar para a velhice, você tem que se preparar para a velhice, porque senão você não vai ter uma velhice. Lá na velhice vai faltar. Se você não cuidou da alimentação, se você usou as coisas que não podia, como vai ser a sua vida lá adiante? Você não preparou pela velhice. Então, o que eu digo é que vamos preparar para a velhice. Com tudo que estamos fazendo agora, o exercício físico, alimentação, não usar os vícios, né? Então, não vou falar mais, que tem outras pessoas para falar. É apenas um exemplo do deserto, né? E que bacana a Irene contribuir com esse exemplo da geriatra Ana Cláudia Quintana, que é autora do livro A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver, que envelhecer precisamos de preparar mesmo justamente com o hoje, em relação às escolhas da alimentação, das atividades, porque se a gente não encontra tempo para cuidar da saúde, o que vai acontecer? Vai ter que gastar o tempo para tratar a doença. E aí não há dinheiro que baste. Então, mas, Dona Irene, antes de passar para o outro, fala para a gente da sua rotina de atividades que a senhora tem aí. As atividades que a senhora faz. Durante o dia? Isso. Minha rotina? A minha rotina, há mais tempo, era fora de casa, né? Trabalhava em 2 horários, gostava, achava que era a minha vida. Depois, hoje, a minha rotina é em casa. Eu cuido da minha casa, né? Eu não tenho lavadeira, não tenho faxineira, sou eu. Porque se outras pessoas for fazer a coisa para mim, eu acho que eu vou ficar mais doente. Eu fico mal-humorada de ficar sentada olhando outra pessoa fazer. Então, eu acho que o trabalho ocupa a mente. O que eu faço? Eu cuido da casa, eu faço atividade física e eu frequento aqui o Alisson, que é o espaço do Alisson. Lá a gente aprende muita coisa, diverte muito, acompanha nas coisas que ele nos leva. Agora já
quer nos levar para dançar também, falou que vai arrumar par para nós dançar a noite inteira. Então é isso, gente. É isso que eu faço. Cuido da saúde, né? Vou ao médico, ao dentista. É a minha rotina. Ah, mas eu quero ir para esse grupo, gente. Gosto muito também de televisão, vejo celular também, são essas coisas. E leio também, participo de grupos, né? De estudo. Essa rotina. E é uma rotina saudável quando ela fala, olha, eu leio, a capacidade cognitiva, né, neural. E Zezinho, fala um pouquinho também da sua rotina aí, das suas atividades, da experiência que tivemos nesse mês de junho aí, que é o Junho Violeta, falando do combate à violência à pessoa idosa. E como combater? É oportunizando momentos que o idoso se sinta ativo. Igual eu falei, o meu filho, eu preciso dele para coisa de banco, talvez agendar um médico, essas coisas. Mas o resto, tudo, eu me resolvo. Eu tendo com a caneta no bolso, um bloquinho, telefone nem se fala. Eu não preciso ter dinheiro, não. Eu me viro. Porque você tem como documento também, é minha vida, né? Mas a minha rotina, eu tenho igual compromisso lá no Alisson. Toda segunda-feira, na terça, eu tenho Pilates. Na quarta, Alisson de novo. Na quinta, Pilates de novo. No meio disso ainda aparece mais coisas que eu tenho que fazer. Ir ao supermercado, chegar lá e fazer a obrigação, que é importante. E feliz quando chega e faz o pagamento. Para depois voltar a comprar de novo. Isso aí, várias pessoas façam isso. Às vezes, quando eu passo até na porta do banco, eu vejo tanta gente humilde de lá, idoso. Eu fico pensando, hoje eles estão felizes e vai bater palma. Quanto ensinamento, né, amigo ouvinte? Se vocês pudessem ver o brilho nos olhos do seu Zezinho, enquanto ele dá o testemunho dele e da Dona Irene, a emoção, a alegria, a satisfação de poder viver com qualidade de vida. Isso é uma dádiva, isso é um presente. E nós que ainda não chegamos lá, precisamos nos preparar para envelhecer com saúde, que com sorte nós vamos envelhecer. Poder envelhecer é uma bênção, que nem todos podem, nem todos chegam lá. Então, vamos cuidar de nós. Alisson, suas considerações finais para a gente encerrar, que o nosso tempo, infelizmente, como a Dona Irene falou, acabou. Obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos aqui levando uma pauta importante, necessária e delicada, mas fundamental para a nossa qualidade de vida, porque a vida é agora. E nesse mês de junho, o convite do combate à violência é viver com respeito, com amor, com paciência, mas principalmente com a tolerância, com o olhar amoroso de que o amanhã a Deus pertence e que o hoje é um presente. Então, nesse mês de junho, vivenciamos atividades de levá-los em pontos específicos para conhecer a cultura. Tiveram festas de pool party, né? Festa na piscina, danças, mas principalmente envolvidos com a sua rotina de vida respeitosa e principalmente com qualidade. Isso é muito importante. Seu Zezinho, as despedidas. Eu quero agradecer ao pessoal da Vida Nova por ter nos atendido, mas te falar que a idade com qualidade é uma palavra muito forte, com respeito, para se dialogar. Que hoje nós vivemos, conversamos, eu principalmente, mas os idosos, eles têm assunto para a gente conversar. Eles voltam no passado? Sim, a gente também volta. É isso aí. Dona Irene. Eu digo a todos que estão escutando, principalmente os idosos, que procurem também uma boa qualidade de vida. Não fica sozinho em casa, a menos que estejam acamados, mas os que ainda podem, procure os grupos. Tem o grupo do Alisson também, que está aí disposto a ensinar uma boa qualidade de vida. E não fique sozinho, porque pode cair numa depressão. É o que nós sabemos. Então, estamos todos procurando viver felizes e alegres, né? Independente das coisas passadas. E já que a vida é agora, ouvintes aí do nosso programa Hora da Família, convido vocês a ficar com a frase Pierre Dac: escutar as pessoas ainda é a melhor maneira de ouvir aquilo que elas dizem. Perfeito. Querido amigo ouvinte,
Foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela sua companhia. Paz e bem, até o próximo programa. Tchau!